Senhor presidente, uso o horário dos democratas, mas não para um fato muito alegre, mas para uma missão muito triste. Ontem, o jornal o Globo publicou um artigo na íntegra do jornal É o País. O jornalista correspondente do É o País no Brasil, o Juan Arias, fez um artigo para o É o País e o jornal O Globo, replicou na íntegra em seu jornal. E eu gostaria de ler alguns trechos valiosos deste artigo brilhante desse jornalista Juan Arias, com muita tristeza. Não quero entrar em detalhes nos méritos das culpas, dos erros, que são muitos, que são imensos, mas para uma reflexão de todos nós. O título do artigo é: Por que os brasileiros não reagem? O fato de que em apenas 6 meses de governo a presidente Dilma Rousseff tenha tido que afastar 2 ministros importantes, herdados do gabinete de seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva, uma espécie de primeiro-ministro, e o dos transportes Alfredo Nascimento, ambos caídos sob os escombros da corrupção política, tem feito sociólogos se perguntarem por que neste país, onde a impunidade dos políticos corruptos chegou a criar uma verdadeira cultura de que todos são ladrões e que ninguém vai para a prisão, não existe o fenômeno, hoje em moda no mundo, do movimento dos indignados. Será que os brasileiros, diz o repórter do El País, será que os brasileiros não sabem reagir à hipocrisia e à falta de ética de muitos dos que governam? Não lhes importa que tantos políticos que os representam no Congresso, no governo, nos estados ou nos municípios sejam descarados salteadores do erário público? Nem sequer os jovens, trabalhadores ou estudantes manifestaram até agora a mínima reação ante a corrupção daqueles que os governam. Curiosamente, a mais irritada diante do saque às arcas do Estado parece ser a presidente Rousseff, que tem mostrado publicamente seu desgosto pelo descontrole atual em áreas do seu governo e tirou literalmente 2 ministros chaves com o agravante de que eram herdados do seu antecessor, o popular ex-presidente Lula, que teria pedido que os mantivesse no seu governo, diz o jornalista do El País, replicado no jornal o Globo. E as pessoas das ruas, por que não fazem eco, ressuscitando também aqui o movimento dos indignados? Por que não se mobilizam as redes sociais? O Brasil, que motivado pela chamada Marcha das Diretas Já, uma campanha política levada a cabo durante os anos 84 e 85, na qual se reivindicava o direito de eleger o presidente do país pelo voto direto, se lançou nas ruas contra a ditadura militar para pedir eleições já, símbolo da democracia, e também o fez para obrigar o ex-presidente Fernando Collor de Mello, 1990-92, a deixar a presidência da República por causa das acusações de corrupção. As únicas causas capazes, diz o jornal É o País, replicado no Globo, as únicas causas capazes de levar às ruas até 2 milhões de pessoas são as dos homossexuais, as dos seguidores das igrejas evangélicas na celebração a Jesus e as que pedem a liberação da maconha. Será que os jovens, especialmente, não têm motivos para exigir um Brasil não só mais rico a cada dia, ou pelo menos menos pobre, mais desenvolvido, com mais força internacional, mas também um Brasil menos corrupto em suas esferas políticas, mais justo, menos desigual, onde um vereador não ganhe até 10 vezes mais que um professor e um deputado 100 vezes mais, ou onde um cidadão comum, depois de 30 anos de trabalho, se aposente com R$ 650 e um funcionário público com até R$ 30 mil. O Brasil será em breve a 6ª potência econômica do mundo, mas segue atrás nas desigualdades sociais, na defesa dos direitos humanos, onde a mulher ainda não tem o direito de abortar o desemprego das pessoas de cor. Há quem atribua a apatia dos jovens em ser protagonistas de uma renovação ética no país ao fato de que uma propaganda bem articulada os teria convencido de que o Brasil é hoje invejado por meio mundo e o é em outros aspectos. Tudo isso também é certo,
Mas não explica que no mundo globalizado, onde hoje se reconhece instantaneamente tudo o que ocorre no planeta, começando pelos movimentos de protestos de milhões de jovens que pedem democracia ou a acusam de estar degenerada, os brasileiros não lutem para que o país, além de enriquecer, seja também mais justo, menos corrupto, mais igualitário e menos violento em todos os níveis. Este Brasil, com o qual os honestos sonham deixar uma herança a seus filhos, e que também é certo, é ainda um país onde sua gente não perdeu o gosto de desfrutar o que possui. Seria um lugar ainda melhor se surgisse um movimento de indignados capaz de limpá-lo das escórias de corrupção que abraçam hoje todas as esferas de poder. Juan Arias é correspondente do El País no Brasil. Senhor presidente, todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, apenas no que diz respeito às ferrovias, num aumento de 38% nos custos das ferrovias, deu um aumento de 5 bilhões de reais. E eu aqui quero lembrar que uma única hidrovia, com 2.700 quilômetros que poderia ter, para escoar toda a Zona Franca de Manaus, que poderia distribuir todo o combustível da região norte do país, centro-norte, a hidrovia Tocantins, que está empatada por uma eclusa em Lajeado, ainda do governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, e que está sendo construído outra hidrelétrica em Estreito, no governo Lula iniciou, também sem a eclusa. Portanto, os barramentos, os impedimentos, próximo ao futuro porto de Praia Norte, impede que essa hidrovia possa ser um instrumento poderoso para o Brasil, para diminuir o custo do Brasil, que aqui disse agora há pouco a senadora Ana Amélia, todos os senadores aqui puderam participar, mostrando o custo do Brasil. Extra hidrovia, senador Armando Monteiro, que conhece tão bem esse tema. A hidrovia Tocantins poderia custar em torno de 1,5 bi, apenas 1,5 bi. São 5 bilhões que foram denunciados pela revista Veja e pela presidente Dilma, de um superfaturamento, em menos de um ano de uma obra só. É por isso que o dinheiro não dá. Se é um sistema viciado de anos e anos, vamos corrigir, vamos estancar essa ferida. Mas nós precisamos de logística. O país não pode continuar com o custo que se encontra. Eu quero aqui apenas lembrar, e fico morrendo de inveja, apenas para comparar os Estados Unidos e a China, que tem mais ou menos o tamanho físico do Brasil, as rodovias pavimentadas. Na China, são 4 milhões de quilômetros asfaltados. Na China, são 1,5 milhão de quilômetros asfaltados. Nos Estados Unidos, desculpe, 4 milhões de quilômetros asfaltados. Na China, 1,5 milhão. E no Brasil, 196 mil quilômetros. Estes são os nossos concorrentes. Os nossos concorrentes são os americanos, são os chineses, são os australianos, são os canadenses, que vão nos tirar do ramo, porque nós não temos logística. Mas ainda, a extensão ferroviária, será que não dói na consciência dessas pessoas, antes de pôr suas garras no recurso público, no dinheiro alheio de trabalhadores deste país? Mostre os números a essas pessoas, mas eles conhecem bem esses números. E as ferrovias dos Estados Unidos somam 226 mil quilômetros. No nosso outro concorrente, China, 74 mil quilômetros. No Canadá, 48 mil quilômetros, apesar das grandes extensões de gelo naquele país e que muito pouca área daquele país produz. Repito, Estados Unidos, 226 mil, a China, 74 mil, a Índia, 63 mil, o Canadá, 48 mil, a Alemanha, 47 mil. A Alemanha, será que é do tamanho do quê? Amazonas? Do tamanho do Pará? Gente, 47 mil. E no Brasil, 29 mil quilômetros de ferrovia. Enquanto o recurso público vai pelo ralo, o transporte, o Ministério do Transporte, deveria ser um ministério vital para o país, junto com a agricultura. Porque não existe produção, não existe industrialização, Armando Monteiro e Ana Amélia. Sem logística, os empresários pouco se importam, às vezes, com o ICMS do Estado. A primeira pergunta que eles fazem é por onde vai sair o que eu produzir aqui. Nós recebemos empresários todos os dias no Tocantins, com a ânsia e o desejo de levar o emprego para o povo, mas nós não temos concluído.
Nós não temos concluído as nossas obras. Nós sabemos que 70% das estradas do país são péssimas ou ruins. Não é só do governo Dilma, do governo Lula, mas vem de governos anteriores essa prática horrível de não priorizar a logística no país. E os portos do Brasil, as hidrovias. As hidrovias. Enquanto nós ganhamos dezenas e dezenas, senador Pimentel, de Mississippis que Deus nos deu, nós estamos empatando os nossos Mississippis com as hidrelétricas sem as eclusas, enquanto nos Estados Unidos tem 41 mil quilômetros de hidrovia. Na China tem 124 mil. Na Rússia, 102 mil. No Brasil, 7 mil quilômetros de hidrovia, empatando o crescimento do país. E as pessoas às vezes me perguntam, mas e o custo? Às vezes, Kátia, você quer a hidrovia, mas ela é muito cara para fazer. E o governo tem razão. Os governos anteriores não priorizaram as hidrovias porque eram caras. Mas eu quero dizer que para construir 1 quilômetro de ferrovia custa 6 milhões de reais. De rodovia, 2 milhões e meio. Agora, de hidrovias, não chega a 50 mil reais, dependendo das condições do rio, como o Rio Madeira da Vida, que já nasceu pronto. Basta a eclusa do Madeira, das hidrovias que estão sendo, das hidrelétricas que estão sendo feitas em Jirau, para que nós oportunizássemos mais 4 hidrovias para fora do país, que nós investíssemos na eclusa de Lajeado, na esclusa de Estreito, que os produtos sairiam de Peixe, Tocantins, percorreriam todo o rio Tocantins, até sair em Tucuruí, no Porto de Belém, no Porto de Outeiro, e a Zona Franca de Manaus. Tudo que vem da Zona Franca de Manaus, ao invés de descer pela hidrovia Tocantins, que não está pronta, ela tem que sair no Porto de Belém e fazer a cabotagem, aumentando em quase 30% o custo deste transporte da Zona Franca de Manaus, porque tem que ir pela cabotagem, e a cabotagem no Brasil é uma das mais prejudiciais e onerosas ao longo de décadas e décadas, e ninguém faz nada. Uma cabotagem ineficiente. Enquanto nossos fretes a longa distância dos outros países são modernos, são ágeis, custo zero de impostos, a cabotagem no Brasil faz com que o milho saído do Rio Grande do Sul para Pernambuco, seu estado, custe mais caro do que do Rio Grande para a Argentina. É a cabotagem que faz isso conosco. E nós estamos aqui discutindo corrupção, aonde um país que não tem dinheiro para nada, que o dinheiro é curto, e a presidente reclama da bandalheira, e tudo vai continuar como está. Nós precisamos, pelo menos, presidente, ter a esperança de que daqui para frente será diferente. Pelo menos isso. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos desesperadamente acreditar nisso. As coisas não podem continuar viciadas como estão, enquanto esses números demonstram que nós vamos sair do ramo. 5 bilhões daria para construir 830 quilômetros de ferrovia, presidente. É muito chão, é muito trabalho. Portanto, eu gostaria de parabenizar este autor, dizer do meu sentimento de tristeza de ver essa situação sendo colocada num jornal importante espanhol, em toda a internet, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. O Brasil como um dos países no topo da lista da corrupção há muito tempo. Nós precisamos, senadores, dar um basta nisso. Eu sei que a grande maioria aqui não participa disso, não concorda com isso, não quer isso para o seu país. Quantas coisas no Piauí, quantas coisas no Maranhão, quantas coisas no Tocantins, quantas coisas no Ceará, quantas coisas no Amapá, de cada senador que está aqui neste momento, que poderiam estar sendo feitas. E nós, políticos, levando os louros disso, honestamente, de forma transparente, cumprindo com a nossa responsabilidade.